Olá a todos! Bom, a gente sempre ouve falar das grandes teorias da administração, né? Mas como é que elas saem dos livros e ajudam a resolver problemas reais, do dia a dia de uma empresa familiar? É exatamente isso que a gente vai ver aqui, mergulhando no caso da Materiais de Construção Kozievich, para entender como a teoria pode e deve transformar a prática. Para a gente seguir uma linha de raciocínio lógica, a nossa apresentação foi dividida em 6 partes. A gente começa com uma introdução ao caso, depois passa pela fundamentação teórica que a gente usou, e em seguida a gente explica como a pesquisa foi feita, mostra a análise e os resultados e, o mais importante, apresenta as sugestões de melhoria. E, por fim, claro, as considerações finais. Então, vamos começar. O nosso estudo de caso é a Materiais de Construção Kozievich, uma empresa familiar como tantas outras no Brasil e que, por isso mesmo, enfrenta alguns desafios de gestão bem característicos que foram o que motivaram todo este projeto. E que desafios são esses? Basicamente, a gente identificou um tripé de problemas. Primeiro, a centralização de decisões, que acabava criando gargalos. Segundo, uma comunicação interna bem frágil, que levava a erros. E por último, a falta de processos padrão, que impactava diretamente a eficiência da operação. Esses 3 fatores juntos, bom, eles estavam limitando o potencial de crescimento da empresa. A partir desse cenário, a gente traçou objetivos bem claros para o projeto. Primeiro, era preciso mapear o dia a dia da empresa. Depois, conectar essas atividades com as teorias da administração. O terceiro passo seria mostrar os benefícios práticos dessa aplicação. E, por fim, claro, consolidar tudo isso num relatório. Ok, com os problemas e os objetivos definidos, a gente precisava das ferramentas certas para análise. E é aqui que entra a fundamentação teórica, que funcionou como as nossas lentes para enxergar a situação da Kozievich de uma forma mais estruturada. A primeira lente que a gente usou foi a teoria estruturalista. O que ela nos diz? Basicamente, que não dá para olhar a empresa em pedaços. Ela é um sistema, um organismo vivo, onde tudo está interligado. Um problema no estoque afeta a venda, que afeta a entrega, que afeta o financeiro. A ideia é que o todo é sempre mais importante que as partes isoladas. A nossa segunda lente foi a teoria contingencial. E essa aqui é fundamental, porque ela quebra aquela ideia de que existe uma receita de bolo para a gestão. Ela mostra que a melhor abordagem depende sempre da situação, do contexto. Ou seja, é uma teoria que preza pela flexibilidade e pela capacidade de adaptação. E claro, esse nosso embasamento se apoia nos pilares da administração clássica. A gente bebeu na fonte de Fayol com a necessidade de planejar e controlar, de Taylor com a padronização, de Weber com a importância de regras claras e fundamental de Maio, que nos lembra que no centro de tudo está o fator humano. Certo, a gente já tem o problema, já tem a base teórica, mas como é que a gente conectou uma coisa na outra? Vamos dar uma olhada agora nos bastidores, na metodologia que a gente usou para conduzir o estudo. O desenho da pesquisa foi pensado para ser bem prático, por isso é uma pesquisa de natureza aplicada. Os objetivos eram tanto explorar o cenário quanto descrever o que a gente encontrou. E para entender de verdade a cultura e os problemas, a gente optou por uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e principalmente em entrevistas com os colaboradores. Tudo isso aconteceu dentro de um cronograma de 4 semanas. Na primeira, a gente fez todo o planejamento e o roteiro das entrevistas. Nas 2 semanas seguintes, fomos a campo, conversando com todo mundo, da equipe de vendas e estoque até os gestores. E a última semana foi dedicada a analisar tudo que a gente coletou. Agora sim, a gente chega no coração do projeto. É aqui na análise e nos resultados que a gente vai ver o que as entrevistas revelaram e como a teoria nos ajuda a interpretar a realidade da Kozievich. 20. Esse é o número total de colaboradores da empresa. Pode parecer um número pequeno, mas a complexidade está justamente em coordenar essas 20 pessoas que estão distribuídas em vendas, logística e administrativo. A sintonia entre elas é o que, no final do dia, define o sucesso da operação. E essa tabela mostra algo muito interessante, que é a teoria na prática. A gente consegue ver como cada função na empresa opera sob a influência das 2 teorias que a gente escolheu. Por um lado, existe a necessidade de estrutura, de um papel definido, que vem da teoria estruturalista. Mas, ao mesmo tempo, cada um precisa ter uma enorme capacidade de se adaptar aos imprevistos, que é a pura essência da teoria contingencial. Ok,
Com o diagnóstico feito, não basta só apontar o problema, certo? É preciso propor soluções. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. As sugestões de melhoria, que são ações práticas e concretas que nasceram dessa análise. O primeiro ponto crítico que saltou aos olhos foi a comunicação. Sabe aquela dependência total do WhatsApp para tudo? Pois é, na Cozievit, isso estava gerando muito ruído, muita falha e, consequentemente, prejuízo. O desafio era claro: como melhorar isso? Então, a gente propôs a criação de microprocedimentos, coisas simples, de baixo custo, mas de alto impacto. Como, por exemplo, uma checagem presencial obrigatória entre vendedor e motorista, uma frase padrão para confirmar endereço, uma ficha rápida de conferência. A ideia não é eliminar a tecnologia, mas criar barreiras de segurança para diminuir os erros. O segundo grande gargalo era a centralização. Praticamente todas as decisões precisavam passar pelos proprietários, o que deixava os processos lentos, travados e sobrecarregava a gestão. A pergunta era: como a gente destrava esse fluxo? E a solução aqui tem um nome: delegação. A proposta é empoderar colaboradores de confiança, dando a eles autonomia para resolver problemas operacionais do dia a dia. Isso não só agiliza tudo, como também libera os donos para pensar na estratégia e não só em apagar o próximo incêndio. E só para fechar essa parte, para os outros dois problemas que a gente identificou, a falta de processos padrão e um controle de estoque deficiente, as soluções seguem essa mesma linha de simplicidade e impacto. Criar fluxos de trabalho visíveis e reorganizar o espaço físico com rotinas de contagem rápida. Bom, e agora, para a gente amarrar todas as pontas, vamos para as nossas considerações finais. O que a gente tira de mais importante de toda essa jornada e o que a gente enxerga para o futuro da empresa. No fim das contas, a gente pode dizer que o projeto cumpriu seus objetivos. Ele conseguiu mapear as atividades, fez a ponte com as teorias da administração e, o mais importante, gerou um conjunto de soluções práticas e aplicáveis para melhorar a eficiência e a competitividade da Cozievit. E eu acho que essa frase, que está no trabalho, resume bem o espírito da coisa. O objetivo final não é só corrigir falhas, é transformar os obstáculos de hoje nas oportunidades de amanhã, para garantir que a empresa continue crescendo de forma sustentável.